Na aula de hoje, nós vamos falar da chamada função do segundo grau em relação à situação de ter valor máximo ou valor mínimo. Porque é importante você lembrar que uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. E essa parábola você poderá ter concavidade, abertura dela voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. Professor, quem vai me dizer a concavidade da parábola? O sinal do A. Se você recordar, quando A é maior que zero quer dizer positivo. Quando A é maior que zero, está sorrindo, concavidade para cima. Quando A é menor que zero, concavidade para baixo. Ah, mas por que isso é importante, prof? Pelo seguinte fato. Bem aqui você tem, por exemplo, essa representação de uma parábola. Aqui você tem o x do vértice e aqui você tem o y do vértice. É importante você saber analisar qual é a imagem da função. Toda vez que fala imagem da função, você olha lá no eixo das ordenadas, porque a imagem dessa função é onde você tem desenho em relação ao eixo y. Assim, ó, você tem desenho, ela continua. Então você tem desenho aqui em cima, vem, chega até esse carinha bem aqui, ó. Você vai chegar até esse cara, vou pintar bem aqui. Então, aqui você tem a imagem da função. Aqui você tem infinitos valores de y para a sua função. Mas se você observar bem, esse carinha é o menor de todos. Então, se esse cara é o menor de todos, eu vou chamar ele de valor mínimo. Então, é por esse motivo, quando você tem uma parábola que o A, que é maior que zero, está sorrindo com cavidade para cima, esse meu y vértice, ele é o menor valor das imagens. Ele é chamado valor mínimo. E no outro caso ali, é o mesmo esquema. Quando você tem um A menor que zero, está triste, com cavidade para baixo. Mas quando você fala na imagem, aqui está a imagem da função. Daqui, ó, daqui para baixo. E você não pode esquecer que aqui é o vértice. Se aqui é o vértice é um casal. Você vai ter aqui, ó, o x do vértice e bem aqui o y do vértice. Então, você vai ter esse vértice bem aqui, x do vértice e y do vértice. E não esqueça que o x do vértice é menos b sobre 2a. Repita, x do vértice menos b, muito bom, dividido por 2a. E o y vértice menos delta dividido por 4a. Porque é importante você compreender. Não interessa se é máximo ou se é mínimo. Você vai fazer as contas envolvendo esse cara ou esse ou ambos. Então, essas fórmulas não vão mudar. X do vértice é menos b por 2a, y vértice menos delta sobre 4a. Ah, o que é que vai mudar? A sua interpretação. Quando você chegar aqui na questão e você observar que seu A, o seu sinal do A, ele é positivo, está sorrindo. Se está sorrindo, esse valor é mínimo. Então, bem aqui, ó, se está sorrindo bem aqui, ó, esse valor é mínimo. Observe que não importa se é valor mínimo ou valor máximo, tem a ver com quem? Tem a ver com o vértice. Tem a ver aqui, ó, no caso do valor mínimo, é que esse cara é o menor valor das imagens. Por esse motivo, nós chamamos de valor mínimo. E bem aqui, você tem, ó, um valor máximo, mas sempre focado nesse cara aqui, o cara importante da discussão, o vértice, o menos b por 2a, e bem aqui o y vértice menos delta sobre 4a. Prof, eu tenho uma dificuldade. Eu sei qual é a sua dificuldade. Conta, mas conta. Isso mesmo. Ah, isso. Professor, como é que eu faço para saber na questão qual dos dois eu quero? É uma das dúvidas assim, né? 99% das pessoas têm essa dúvida. Professor, eu calculo o x do vértice ou calculo o y no vértice? Porque tem gente que pensa, se é máximo, é esse. Se é mínimo, é esse. Nada a ver. Sendo máximo ou sendo mínimo, o autor da questão pode perguntar esse cara ou esse. Mas qual é a diferença? A diferença é você entender, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que esse x aqui represente o tempo. Coloque na cabeça. X é o tempo. E esse y aqui é a altura. Vamos para esse aqui ficar mais sentido. Esse x aqui é o tempo e esse cara é a altura. O autor da questão poderia perguntar, imagina uma bola, a pessoa joga uma bola a partir daqui, ela chega bem aqui, ó, no valor máximo da altura e depois começa a diminuir.
O que é que você tem que entender? Que ela vai ter uma altura máxima. Mas olha quem é a altura máxima. A altura máxima, aqui é a altura máxima é o y vértice. Ai, professor, e esse x do vértice é o quê? Ele é o tempo em que a altura é máxima. O tempo em que a altura é máxima é o meu x do vértice. Eles são parceiros. Um é consequência aqui, ó. Esse cara é consequência desse aqui. Para esse valor de x aqui, ocorre que você tenha o valor máximo. Então, é isso que a pessoa tem que compreender. Tá? Ah, mas por que ele vai falar máximo? Ele vai falar máximo na questão, porque com certeza esse caso aqui, o A é negativo. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Mas entenda, coloque isso no seu coração. Esse x do vértice é o causador para que o valor seja máximo. O valor máximo ou o valor mínimo é sempre y no vértice. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando o cara perguntar qual a área máxima, qual o lucro máximo, qual o custo mínimo, é o y no vértice. Ah, para que unidades ocorre, né? Para que valor o lucro será máximo? Ah, o cara que provoca o valor máximo ou mínimo, ele é o x do vértice. Tá bom? Então é muito importante você entender isso. A conta é simples, mas na hora, quando você pegar a questão para ler, você tem que compreender legal isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para essa primeira questão que está aparecendo na tela. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada, que descreve uma parábola até cair novamente no gramado, sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x a segunda, a altura máxima atingida pela bola é... Para você obter o valor máximo, basta, olha só, você tem um x e um y. Esse y aqui é a sua altura. Ele quer saber na questão qual a altura máxima. Você quer saber qual o valor máximo. Esse cara bem aqui. Primeiro, por que máximo? Porque ele não pode perguntar mínimo, professor? Olhe para cá. Aqui eu tenho uma função quadrática. Aqui, ó, quem acompanha o x é o b, então b é 20. E o meu A aqui é menos 1. Observe que o A aqui é igual a quanto? A menos 1. Se ele é menos 1, ele é negativo, então ele é menor que zero. E aí você tem uma concavidade para baixo. E aqui você tem, ó, o máximo. Então, por esse motivo, ele não pode perguntar em uma questão dessa qual o valor mínimo. Ele estudou. Essa função não tem valor mínimo. Essa função tem valor máximo. E o valor, que no caso aqui é a minha altura máxima, basta você chegar aqui, ó, e calcular o y no vértice. Vai chegar aqui e vai mandar ver, olha, qual é o valor do y no vértice. E aí você sabe muito bem que y no vértice é menos delta dividido por 4a. Vamos achar o delta? Delta será, aí você manda ver aqui, b a segunda menos 4ac. O b aqui vale quanto, b? Olha, o b vale 20. b, quem acompanha x, vale 20. Elevado à segunda, 4 que multiplica o a, que é menos 1, e o c, que é o termo independente. Não apareceu, prof, o que é que eu faço? Coloque 0. E aí você percebeu aqui, ó, que aqui vai dar zerote, ó, zerou aqui, e aí você tem 20 a segunda. 20 vezes 20 vai dar 400. E aí você calcula, então, o seu y vértice, que é a sua altura máxima, que será menos delta dividido por 4a. Qual é o valor do delta? 400 dividido por 4, que multiplica o valor do a, que é menos 1. E aqui não esqueça de fazer o jogo de sinal da divisão, que é o mesmo da multiplicação. Fera, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. E aí ficou 400 dividido por 4 vai dar 100. E aí você vai gabaritar aí, ó, letra A, a sua resposta. Prof, essa era a única maneira para fazer? Não. Você poderia ter feito isso aqui, ó, uma curiosidade bem aqui. É importante você saber. Nesse momento, quando você está aprendendo, não interessa apenas resolver por resolver. Né? Resolver por resolver no dia da prova. Chego lá, eu quero resolver de qualquer maneira. Quando você está estudando, não, quero aprender. Legal, já sei essa maneira.
Tem outra maneira para resolver? Um outro modo seria você calcular o x do vértice. Mas, prof, ele não está me perguntando. Te acalma, vem cá. X do vértice menos b dividido por 2a. Qual é o valor do b? O valor do b aqui é 20. Por 2, que multiplica o valor do a, menos 1. Menos versus menos é mais. 20 dividido por 2 vai dar, muito bom, 10. O que é que eu faço com esse 10, professor? Isso mesmo, substitui. Olha lá, eu não falei que são parceiros? O y vértice é consequência do x. Para um valor do x aqui, se você pegar esse x, substituir aqui na função, você vai ter o valor máximo. Por esse aqui, ó, se o x aqui é o tempo, por exemplo, esse aqui é o tempo em que a altura é máxima. Então, por isso que você tem que saber bem diferenciar na hora se eu quero o y vértice ou se eu quero o x do vértice. Esse aqui é o tempo quando o valor é máximo. Esse é o valor máximo bem aqui. Legal? O que é que eu faço com esse 10? Joga bem aqui. O seu y vértice será dessa maneira. 20 vezes o valor do x. Qual é o valor do x? 10 menos x à segunda. 10 elevado à segunda. Aqui, ó, 20 vezes 10 vai dar 200. Menos 10 à segunda vai dar 100. E aí vai dar 100, essa diferença, 200 menos 100. Deixa eu marcar aqui essas informações que eu quero que você guarde. Eu não quero que você esqueça essa situação. X do vértice e bem aqui o y do vértice. A diferença de ser valor máximo ou valor mínimo é apenas o sinal do A. Como o A é negativo, o autor da questão vai perguntar alguma coisa envolvendo o máximo. Ele pode perguntar qual o tempo em que a altura é máxima. O tempo em que a altura é máxima, x do vértice. Qual a altura máxima? O y do vértice. São parceiros, são parças. X do vértice e y do vértice. Anota aqui que eu já volto com a segunda questão. No laboratório de Química do IFAL, após várias medidas, um estudante concluiu que a concentração de certa substância em uma amostra variava em função do tempo, medida em horas, segundo a função quadrática f em função de t igual a 5t menos t à segunda. Determine em que momento, após iniciadas as medidas, a concentração dessa substância foi máxima nessa amostra. Primeiramente, eu gostaria que você percebesse que aqui é o valor do, olha só, esse é o valor do B, o B vale 5, o valor do A, que é quem acompanha o T a segundo, o X a segundo é o A, vale menos 1. E o C não apareceu, se não apareceu, vale 0. Então, como o A aqui vale menos 1, olha, o A é menos 1, negativo, ó, menor que 0, concavidade para baixo. Opa, faz sentido o enunciado, porque se a concavidade é para baixo, você tem aqui um valor máximo, só que ele não quer saber qual é o valor máximo, ele quer saber qual o tempo em que a concentração é máxima. Eu quero saber qual o tempo em que o valor é máximo, o cara que provoca o valor máximo. Quem eu quero? Muito bom, o x do vértice. Então, você chega aqui, ó, e vai calcular x do vértice. Qual é a relação? Dá uma olhada ali, rapidola. Menos b dividido por 2a. O valor aqui, no caso do b, vale 5 dividido por 2 vezes o valor do a, menos 1. E aí, menos com menos vai dar mais, vai ficar 5 dividido por 2. E aí, você tem que o x do vértice é 2,5 horas, e aí você marca aí sua alternativa D. Então, questão na boa, o importante aqui é você saber diferenciar. Primeiro, por que falou em máximo? Porque o A é negativo. Ah, professor, se aqui fosse positivo, ele ia me perguntar alguma coisa envolvendo, no caso, ó, se é positivo, alguma coisa envolvendo valor mínimo. Isso mesmo, é esse A que vai dizer o que é que vai vir na pergunta, algo relacionado a máximo ou a mínimo, porque pode ser esse ou poderá ser esse, dependendo. Se ele perguntasse aqui, qual a concentração máxima? Aí você ia calcular o y no vértice. Qual é o tempo
em que a concentração é máxima? Foi o que ele perguntou. Por esse motivo, eu fiz o x do vértice menos b dividido por 2a. Anota aqui que eu já venho com a próxima questão. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é V de X e o custo mensal da produção é dado por C de X. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a... Nessa questão, ele forneceu aqui a função venda e a função custo. Você tem que montar primeiramente a função lucro que não veio direto na questão. Mas você sabe, e a questão até reforçou, que lucro vai ser venda menos custo. E aí você vai substituir. Qual é o valor da venda? Está aqui, ó. Você vai colocar 3x a segunda menos 12x. Aí agora você coloca aqui, ó, menos, abre um parêntese aqui e vai colocar a função custo aqui, que é 5x a segunda menos 40x menos 40. Agora você vai eliminar esse parêntese aqui da seguinte maneira. LX vai ficar 3x a segunda menos 12x. Aí aqui você faz menos com mais, menos 5x a segunda. Menos com menos dá mais 40x. E menos com menos dá mais 40. Agora você vai reduzir os termos semelhantes. Você coloca assim, filhão, L em função de x será 3x a segunda menos 5x a segunda, sinais diferentes, conserva o do maior módulo e subtrai. Vai dar menos 2, menos 5 mais 3, menos 2x a segunda. Aqui eu tenho 40x menos 12x, vai dar 28x. E aqui menos 40 mais 40, bem aqui. E agora o que é que você faz para finalizar? Ele quer saber na questão o número de lotes, que é o x, para que o lucro seja máximo. Primeiro, por que ele fala em máximo? Porque aqui o A é negativo. Se o A é negativo, com cavidade para baixo, esse valor é máximo. Só que ele não quer o valor máximo. Porque se ele perguntasse assim, qual o lucro máximo? Qual o lucro máximo? Aí você ia calcular quem? O Y no vértice. Só que ele quer saber qual o número de lotes para que o valor seja máximo. O cara que provoca o valor máximo, o x do vértice. Aí você vem aqui e manda ver. X do vértice menos b dividido por 2a. Aí você vai substituir. Vai ficar assim, ó, menos. Aí você coloca o valor do b. O valor do b, nesse caso aqui, ó, o a vale menos 2, o b 28. Então aqui você coloca 28 para o valor do b. Dividido por 2 que multiplica o valor do a. O a vale menos 2. E aí você tem menos versus menos vai dar mais. 28 dividido por 2 vezes 2 aqui é 4. E 28 dividido por 4 vai dar x do vértice igual a 7 lotes. E aí você marca aí a alternativa D na questão. Então, questão muito importante. Fica de olho nisso. Aparece muito essa ideia que lucro é venda menos custo. E aí você substitui o valor da venda menos o custo. E não esqueça, coloque entre parênteses, porque você vai ter que fazer o jogo de sinal. Anota aqui que a gente vai fazer a próxima questão. Você está gostando dessa videoaula? Poxa, legal! Agora não esqueça, deixa seus comentários aqui embaixo e aquele seu joinha que sempre nos ajuda. Então vamos seguir essa aula rapidola.